Boa noite, pessoal. Aqui é a Natália, Rede do Bem Maior. Vamos lá para a nossa terceira aula do nosso curso de reforma íntima, né? Nosso projeto de reforma íntima. E hoje nós vamos iniciar nossa aula falando do como conhecer-se, né? A disposição de conhecer-se a si mesmo pode surgir naturalmente como fruto do nosso amadurecimento ou poderá ser provocada pela ação do sofrimento renovador. Uns chegam pela compreensão natural, a maioria, infelizmente, né, pela dor, que não deixa de ser um meio de despertar, né, uma doença. A gente normalmente fica mais introspectivo, reflete sobre como a gente estava levando a nossa vida, então não deixa de ser um despertar da nossa consciência e uma possibilidade de nós mudarmos a nossa conduta, né? Um grande número de indivíduos que são levados devido a desequilíbrios, né, emocionais, são levados nos centros de tratamento psiquiátricos, centros terápicos, né, e são tratados através das escolas materialistas, né. O ponto de partida é justamente esse: através dos tratamentos eles buscam conhecer a origem desses distúrbios, aprendem a identificá-los, a controlá-los e a normalizá-los, né? A gente sabe que a maioria dessas escolas elas são materialistas, então eles vão adotar ali uma busca pela origem dessas doenças, desses desequilíbrios, uma explicação na vida atual e somente nela, né? E a gente sabe, na doutrina espírita, como no cristianismo, né? Igualmente nós buscamos o conhecimento de nós mesmos, né? E conhecer exclusivamente essas causas e essas origens dos nossos traumas, dos nossos recalques, das nossas distonias emocionais na vida presente, é limitar os motivos dos nossos conflitos, olvidando a realidade das nossas existências anteriores, os delitos transgressores do ontem, que nos vinculam aos processos reequilibradores e aos reencontros conciliatórios que nós temos hoje, né? O nosso acerto de contas que está acontecendo agora, né? É preciso então despertar em nós a necessidade de conhecer o nosso íntimo, né, com o objetivo da nossa transformação, dentro do sentido cristão, ou seja, dentro da moral de Jesus, que foi o ser mais perfeito que esteve na face da terra, né? E toda a moral que foi pregada e ensinada e exemplificada, acima de tudo, pelo Mestre Jesus, é onde nós temos o nosso grande espelho, tá, gente? As motivações que nos induzem a desenvolver a nossa remodelação de comportamento projetam-se igualmente para o nosso futuro, da nossa eternidade espiritual, onde os valores ponderáveis são exatamente aqueles obtidos nas conquistas nobilitantes do coração, ou seja, o que a gente conseguiu com a nobreza do nosso coração segue conosco para as nossas vidas futuras, né? Então, todo o aprendizado que a gente conseguiu, o esforço que a gente tem hoje, ele segue conosco. A nossa riqueza realmente é essa, não é essa riqueza material, não são bens materiais, é tudo que a gente aprende e que o nosso espírito leva pela eternidade, tá? Percebendo o passado longínquo de erros, trabalhamos livremente no presente, percebam, preparando um futuro existencial mais suave e edificante. Esse é o amplo contexto da nossa realidade espiritual. Nós trabalhamos hoje para executar um futuro mais tranquilo, um futuro com menos dores, menos sofrimentos. Por quê? Porque nós já estamos num processo de edificação do nosso espírito, de educação da nossa alma, né? Perante os códigos e as leis divinas. No Céu e o Inferno, a obra, né, de Allan Kardec, no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura e tem um ponto interessante,
No caminho para a regeneração não basta o homem o arrependimento, são necessárias a expiação e a reparação. Ele afirma que a reparação consiste em fazer o bem àqueles que havia feito mal. Ou seja, nós temos que praticar o bem em compensação do mal que nós fizemos. Causa e efeito, tá, gente? Então, se você torna humilde aquele que foi orgulhoso, amável aquele que foi rude, o caridoso se torna egoísta, caridoso o que foi egoísta, né? Benigno aquele que foi perverso, laborioso o que foi ocioso, útil aquele que foi inútil, exemplar aquele que não o foi. Então sempre nós vamos ter nessas medidas proporcionais, né? Das nossas provas, aquilo que nós estamos passando hoje, com certeza é um reflexo de nossas vidas pretéritas, de nossas ações do passado, tá? Como podemos então nos reabilitar, né? Dentro dessa nossa visão panorâmica da realidade espiritual, que ela é infinitamente ampla. Como é que a gente vai se reabilitar? É o projeto Reforma Íntima. É exatamente o objetivo desses vídeos que a gente está preparando para vocês. O como reabilitar. Reabilitar existe em modificar-se, transformar o comportamento, maneira de ser, de agir, reformar-se moralmente. Começando pelo conhecimento de si mesmo, que é isso que a gente está buscando nessa etapa, nessa fase inicial. Múltiplas são as formas pelas quais vamos conhecendo a nós mesmos, né? Nossas reações, nosso temperamento, o que imprime as nossas ações ao meio em que vivemos, né? Aquilo que é a maneira como nós respondemos emocionalmente, como nós reagimos aos inúmeros atritos, aos contatos que nós temos com as outras pessoas. Então, nós podemos concluir que a nossa existência ela é toda um processo contínuo de reformulação, né, dos nossos próprios sentimentos, de nossa própria compreensão, da compreensão dos porquês, como eles surgem e aonde eles irão nos levar. E com relação a isso, né, quando nós não procuramos deliberadamente nos conhecer, os campos da nossa consciência, quando nós nos dirigimos ao nosso eu, aquelas pessoas do nosso convívio, do nosso seio familiar, do nosso meio social, dos transportes coletivos, dos locais públicos, né? Todo contato com essas pessoas ele fica incompreendido. E ele gera resultado, como a gente já estudou através das relações na aula passada, né? Então, nós iremos agora no próximo capítulo falar sobre conhecer-se no convívio com o próximo. Esse é um assunto que é bem interessante. E nos seguintes nós vamos ter o conhecer-se pela dor, conhecer-se pela autoanálise, né? Nós vamos aí entrar numa fase inicial desse processo para seguir. Então, se você gostou do nosso vídeo, se está gostando da nossa proposta, compartilha, curte, né? Indica para o pessoal. Vamos fazer desse momento que nós estamos vivendo oportuno para o despertar da nossa consciência e vamos utilizar o tempo que nós temos em benefício da gente e do nosso próximo, tá certo? Tudo de bom com vocês, fiquem bem, quem puder fique em casa, se cuidem. Um beijão, até mais!